Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e já anuncio. Aliás, tem a ata da sessão anterior que, não havendo nenhuma insurgência, declaro-a aprovada. Todos já foram comunicados acerca dessa ata, então já estou declarando aprovada e também anunciando que teremos adiamento no processo 20.880, item 2.1 da pauta física, continua adiado, é um pedido de vista. Também adiado, aliás, retirado da pauta os processos da pauta física, item 2.2, é o processo número 2908, e da pauta eletrônica, 1.3 e 1.4, da pauta eletrônica, são os processos 601.311 e 601.102, que tem como relator o desembargador Sebastião Barbosa Farias. Estão retirados de pauta. Também a pedido do relator, Dr. Sebastião Monteiro da Costa Júnior, está adiado 1.6 da pauta eletrônica, prestação de contas, é o 601.006. Está adiado, então. Sequência agora esse daqui. Esse é continuação? Esse eu não participo. Aí já é pauta normal mesmo. Esse eu não participo, né? Não. Não, pelo presidente. Então, agora chamo a julgamento o processo 2.3 da pauta física aqui? É, né? Esse é físico. Física. 2.3 da pauta física, o 28.352. É uma ação, prestação de contas, Partido da Mulher Brasileira, PMB, de Mato Grosso, eleições 2016. Requerente, Diretório Regional do Partido da Mulher Brasileira. A advogada doutora Luciane Zamproni Branco. O relator é o doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, que tem a palavra. Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Diretório Regional do Partido da Mulher Brasileira, PMB, referente às eleições de 2016. O processo teve início com informação da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, que noticiou a inadimplência da agremiação partidária quanto ao dever de prestar contas dos recursos e gastos da campanha realizados nas eleições. Devidamente intimado por meio de seus dirigentes, a GREI prestou contas e apresentou documentos. Foi publicado digital para conhecimento dos interessados, não havendo impugnação às contas prestadas. A Coordenadoria do CCIA emitiu relatório preliminar, ponderando pela intimação do prestador para complementar a documentação e apresentação das prestações de contas retificadora. A petição encartada, o partido apresentou retificador e solicitou juntar documentos. No mesmo repetitório, o advogado informou renúncia ao mandato que lhe havia sido otorgado. A unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo, apontando diversas irregularidades, opinando pela desaprovação. Intimado, o partido não se manifestou acerca do parecer técnico conclusivo. Em seguida, foi emitido o segundo parecer técnico, ponderando pela desaprovação das contas. Os autos foram ao Ministério Público, que solicitou a intimação pessoal do AGREI e dos seus respectivos dirigentes para regularização da representação processual e manifestação acerca do relatório, haja vista a renúncia do mandato. A proposta da douta Procuradoria Regional foi acatada, intimando pessoalmente os representantes partidários atuais e da época para regularizar a representação processual e manifestar sobre os achados da auditoria. Ato contínuo, a agremiação peticionou, requerendo dilação de prazo para informar o novo representante processual e também para manifestar-se sobre as irregularidades. O pedido de concessão do prazo foi deferido, sendo o presidente da agremiação pessoalmente intimado. A folha 85 foi certificado de curto prazo assinalado sem manifestação da GREI e sem regularização da representação. Os autos foram novamente encaminhados à Coordenadoria, que emitiu o parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas. Nesse mesmo sentido, diante da não apresentação do instrumento da procuração, ponderou a digna Procuradoria Regional pela desaprovação, como não prestados. É o relatório, senhora presidente. Parecer ministerial mantido? Sim, senhora presidente. Mantido pelo julgamento das contas como não prestadas. Obrigado. Relator? Obrigado, senhora presidente. Como exposto em relatório, trata-se de prestação de contas
do Diretório Regional do Partido da Mulher Brasileira, PMB, relativa às eleições de 2016. Extrai-se dos autos que, após a renúncia do mandato apresentada às folhas 52, o partido político, bem como seus respectivos dirigentes, foram pessoalmente intimados para regularizar a representação, sob pena de julgamento das contas como não prestadas. Foram intimados ainda para se manifestar acerca dos apontamentos realizados pela unidade técnica. Após a referida intimação, o partido político manifestou-se solicitando dilação de prazo. Ocorre que, após o transcurso do prazo, a GREI não se manifestou, situação que permanece até hoje. Pois bem, por se tratar de capacidade postulatória de pressuposto processual de existência, portanto, matéria de ordem pública, seu conhecimento pode se dar de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, como pressuposto da existência processual, a ausência de instrumento de mandado inviabiliza a postulação. Com isso, torna-se inócua a apresentação dos documentos a título de prestação de contas. E aí eu que transcrevo o fundamento jurídico legal para isso. Da leitura dos dispositivos, nota-se que a ausência de documento e informações tidos como essenciais para o julgamento das contas, dentre as quais está expressamente elencado o instrumento de mandato para a constituição do advogado, poderá acarretar o seu julgamento como contas não prestadas. Assim sendo, não havendo outra solução a não ser a dada ao caso em tela, sobretudo após as diversas oportunidades concedidas ao partido para sanar o defeito processual, não há outro caminho senão o julgamento das seguintes contas como não prestadas. Há que salientar ainda que, conforme apontamentos realizados na CCIA, existem achados de auditoria registrados pelos itens F, F.1 e O, que poderão ensejar devolução de recursos do Alto Tesouro Nacional. A primeira falha, item F, diz respeito às doações recebidas pelo partido prestador de contas, no entanto, não registrados como doadores em suas respectivas contabilidades submetidas ao crivo da Justiça Eleitoral, que perfaz R$ 13.500. Trata-se de duas doações realizadas, em tese, pelo Diretório Municipal do PTB. Conforme informado pela unidade, tais doações não foram registradas na prestação de contas de eleições do órgão municipal. Além disso, o partido prestador de contas não comprovou por outros meios idôneos que as receitas lançadas em sua contabilidade são oriundas do fundo partidário, visto que foram realizadas via depósito bancário R$ 6.000 e transferência eletrônica R$ 7.500. Na impossibilidade de se determinar a origem das doações financeiras, os valores auferidos enquadram-se como sendo recurso de origem não identificado e, por conseguinte, deverão ser repassados ao Tesouro Nacional. Segunda falha, apontada pelo parecer, diz referência à doação recebida pelo PMB do Mato Grosso no valor de R$ 25.000, oriundo em tese do PTB de Cuiabá, porém não declarada na contabilidade da agremiação. Diferentemente das doações anteriores, a referida receita foi declarada por ocasião da prestação de conta retificadora e, portanto, somente foi detectada pela PCCA quando emitiu o parecer técnico conclusivo. Embora a doação não conste na prestação de contas, verifico que foi apresentado um comprovante de transferência eletrônica disponível, TED, onde é possível aferir o nome, banco, agência e conta do remetente. O documento apresentado confirma, assim, que o valor doado proveio da conta corrente do Diretório PTB Cuiabá. Ademais, juntamente com os referidos comprovantes, está anexado o recibo eleitoral de doação que convalida as informações da doação recebida, de forma que restou identificada a origem do recurso de ordem de R$ 25.000. E terceira e última falha, refere-se à identificação de diversos depósitos em dinheiro, cujo valor supera ao teto permitido em lei, que é o teto de R$ 1.064. E os depósitos somados perfazem R$ 19.000. As doações em dinheiro têm suas diretrizes fixadas no artigo 18 e 23 da Resolução TSE 23463. Nesse caminhar, conclui-se que os depósitos acima apontados estão em desacordo com a legislação eleitoral, não possibilitando a correta identificação do doador. Dessa maneira, diante da inércia partidária em esclarecer quem são os doadores das rubricas apontadas, resta forçoso reconhecer que os valores das doações cujo montante perfaz a quantia de R$ 19.000 também deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Em conclusão, diante da ausência de instrumento de mandato outorgado ao advogado para representar a GREI, em consonância com o parecer de CCA e com o parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral no mesmo sentido, julgo não prestadas as contas de campanha do Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira, referente às eleições de 2016. Diante das irregularidades apontadas pelo órgão técnico e a omissão do diretório em sanar referidos apontamentos, determina o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 32.500, referente aos itens F e O do parecer técnico, valor sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros moratórios nos termos do artigo 26, parágrafo 3º da Resolução 23463 de 2015. Por fim, à luz do disposto do artigo 73, inciso 2º da Resolução 23463,
463 de 2015 aplicam ao órgão partidário a sanção de perda do direito de recebimento da cota do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência. É como voto, senhora presidente. Como vota doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior? Acompanho o relator. Doutor Ciro José de Andrade Arapiraca? Com o relator, senhora presidente. Doutor Bruno? Com o relator, senhora presidente. Doutor Armando Biancardini? Com o relator, senhora presidente. Desembargador? Uhum. À unanimidade, o tribunal julgou não prestadas as contas do Partido da Mulher Brasileira referentes às eleições de 2016, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse. Também, tendo como relator o doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, chama a julgamento 1.1 PJE, prestação de contas, é o número 601-412, requerente Antônio Carlos Rezende. Advogado, Dr. Lucas Pissoni Coutinho de Magalhães, Paulo Augusto Fernandes Fortes. Tem a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas apresentada por Antônio Carlos Rezende, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida nos autos, não houve impugnação à prestação de contas. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências nas contas em apreciação. O candidato manifestou-se por meio de petição, ocasião em que juntou à procuração e apresentou documentos. Em seguida, a CCIA emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas, devendo o candidato recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 3.500, referente à utilização de recursos de origem não identificada. Aponta ainda que deve o candidato devolver à agremiação partidária o montante de R$ 550 referentes a serviços de impulsionamento de conteúdo contratado e não utilizado. De forma espontânea e intempestiva, o candidato presta esclarecimento sobre parecer conclusivo, ocasião em que apresenta documentos de nova prestação de contas retificadora. Em estado de se manifestar, a douta Procuradoria pugnou pela aprovação das contas com ressalvas, em razão das irregularidades encontradas não envolverem valores expressivos, e pugna pela condenação à devolução do montante de R$ 550 ao partido, em razão do serviço de impulsionamento de conteúdo pago e não utilizado, e com relação ao depósito impugnado pela unidade técnica, afasta a imposição da devolução de R$ 3.500, por entender não se tratar de recurso de origem não identificado. É o relatório, senhora presidente. Parecer, está mantido? Mantido pela aprovação com ressalvas. Mantido pela aprovação com ressalvas, o relator tem a palavra. Senhor presidente, conforme relatado, cuida-se de prestação de contas apresentada por Antônio Carlos Rezende, que concorreu ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Em parecer técnico conclusivo, de análise restaram evidenciadas as seguintes irregularidades. Primeiro, existência de sobra financeira de serviço de impulsionamento de conteúdo contratado e não utilizado. Conforme apontado pela unidade, o candidato efetuou o pagamento de R$ 1.000 ao Facebook e houve somente execução de parte desse valor, correspondente a R$ 450. Então, a diferença de 550 de serviço pago e nem executado deve ser recolhida à respectiva agremiação. O segundo tópico, omissão de receita estimável em dinheiro. O candidato declarou por meio de documentos que Otávio Guimarães Rezende e Adriana de Souza prestaram serviço voluntário de distribuição de santinhos. Apesar da apresentação tempestiva dos termos, deixou o candidato de registrar referidas doações em sua prestação de contas. A omissão da receita é de ordem formal e, conforme pontuado, não compromete eventual fiscalização. Em razão disso, eu apresento demais pares. Ainda por finalizar, um terceiro tópico, análise de movimentação financeira de depósitos realizados pelo CNPJ do próprio candidato. Conforme apontado pela unidade, o candidato recebeu em sua conta bancária 4 depósitos no valor de R$ 3.500, em que aparece como contraparte o CNJ do próprio candidato. Poder que as doações sejam reconhecidas como receita de origem não identificada. Trata-se, portanto, de depósitos realizados pelo candidato, que foram devidamente registrados com receitas financeiras na prestação. Conforme apontado, é inexorável reconhecer que as receitas financeiras impugnadas são de origem identificada.
Desse exposto, senhora presidente e demais pares, eu estou julgando como aprovadas, com ressalvas, as contas da campanha de Antônio Carlos Rezende e estou determinando que a sobra de campanha do valor de R$ 550 referente ao serviço de impulsionamento contratado, mas não utilizados pelo prestador, sejam recolhidos ao órgão de direção partidária, conforme disciplina o artigo 53, parágrafos da resolução TCE 23.153/2017. É como voto, senhora presidente. Estão todos de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Também, tendo como relator, doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, chama a julgamento 1.2 da pauta PJE, prestação de contas, processo número 601.730, candidato a cargo deputado federal, eleição 2018, requerente Ruth Cristina Gomes Evangelista. Tem a palavra o eminente relator. Trata-se de prestação de contas apresentado por Ruth Cristina Gomes Evangelista, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Consoante certidão, não houve impugnação à prestação de contas. Remetidos os bens autos à unidade técnica, houve parecer conclusivo pela aprovação das contas. E a doutora Procuradoria também manifestou-se pela aprovação das contas. É o relatório. Obrigado, senhor presidente. Ratificado. Pois não. Senhor presidente, demais pares, houve a apresentação da prestação de contas, não foi constatada nenhuma irregularidade e, seguindo em consonância com o Ministério Público e com a Procuradoria Regional Eleitoral, nós estamos julgando aprovadas as contas de campanha de Ruth Cristina Gomes Evangelista relativas às eleições de 2018. Como voto, senhor presidente? Estão todos de acordo? O tribunal aprovou as contas da candidata por unanimidade nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Desta feita, nós temos aqui um julgamento tendo como relator o doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior. Chamo, então, a julgamento 1.5, processo PJE 601.240, prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição 2018, requerente Aldo Passos Amorim. Tem a palavra o doutor relator. O Aldo Passos Amorim, candidato pelo partido Podemos ao cargo de deputado estadual na eleição de 2018. A CCIA, candidato havia apresentado apenas documentação parcial, foi intimado, determinada cumprido o mandado, o candidato quedou-se inerte, em estado a manifestar a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela declaração de contas como não prestadas. Fora do prazo, o candidato apresentou os documentos, suprindo ali as irregularidades. O órgão técnico opinou pela aprovação das contas, com ressalvas, ponderando pelo recolhimento à respectiva direção partidária do saldo constante nos extratos bancários, o valor de 20 centavos e R$ 32 das fontes outros recursos. No mesmo sentido, é o parecer do órgão ministerial. Senhor presidente, é o relatório. Ratificado, senhor presidente. Pois não, eminente relator. Eu vou abreviar por conta da ausência de complexidade. Estou votando pela aprovação das contas em consonância com o órgão técnico da Casa e do Ministério Público, determinando, por consequência, o recolhimento ao Podemos a importância de R$ 32 relativo à sobra financeira de campanha, senhora presidente. É como voto. Todos de acordo? O tribunal aprovou com ressalvas as contas do candidato por unanimidade nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Só esse aqui fica para quinta, né? Teríamos aqui um processo administrativo que é uma alteração de pauta, mas eu vou trazê-lo na quinta-feira. Seria da sessão da semana seguinte. Mas, então, como não está preparado o voto, eu trarei na próxima quinta. Refere-se à antecipação da sessão do dia 12 para o dia 11. Então, já vou fazendo um teaser,
um teaser, já estou fazendo um pré-anúncio do que será trazido na quinta-feira, que será uma antecipação, então, da sessão do dia 12 para o dia 11. Mas será apresentado quinta-feira. Então, fica adiado este aqui, né, o 1.7 da pauta PJI. E, com isso, declaro encerrada a sessão de hoje, agradecendo a todos. Muito obrigada e bom trabalho, bom dia a todos.